Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. A você que me acompanha pelo programa Evangelho Diário, hoje, dia 27 de julho de 2019, dia de sábado, nós vamos permitir que essa palavra que será proclamada chegue aos nossos ouvidos e às nossas almas. Vamos ouvi-la com grande carinho e atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu reino? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, tirei aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, o texto chamado do trigo e do joio é um texto que traz como ensinamento principal o modo como lidar com a maldade. O joio é símbolo da maldade semeada no mundo e o trigo símbolo da bondade semeada por Deus. Temos, em relação à maldade, um sentimento de indignação, o que é justo e compreensível. Porém, isso não deve nos despertar para uma atitude de violência. A mensagem que se coloca é que o joio estará presente na caminhada da história, isso é um ensinamento bíblico, e nós vamos, ao invés de preocupar de violentamente arrancar o joio, fazer o trigo crescer. Isso é que importa a nós cristãos. Fazer o trigo crescer, a semente do bem semeada por Deus, fazê-la dar frutos em nós e nos outros. De modo que a preocupação principal não será a da violência contra o joio, mas do crescimento do trigo. Na época de Jesus, nós tínhamos uma expressão de violência e maldade, o Império Romano, e muitos imaginavam que Jesus iria juntar o exército para derrubá-lo violentamente, e Jesus não o fez. E o testemunho de Jesus reflete-se nesse Evangelho. O joio vai continuar presente e nós não vamos olhá-lo com desespero e nem com uma postura violenta agir em relação a ele. Nós vamos, a partir do ensinamento cristão, fazer o trigo crescer. E o julgamento final, representado pela colheita, compete a Deus, que o fará em tempo oportuno. Isto nos dá uma sabedoria, um ensinamento valioso para lidar com a maldade que muitas vezes se depara diante de nós na caminhada de nossa vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz.